Olá, meu amigo, tudo bem com você, minha amiga paroquiana, aqui da Paróquia da Ressurreição do Senhor, em Ondina, canal Paróquia de Ondina no YouTube. Estamos iniciando a nossa live deste sábado, programa Intimidades da Fé, que no ano passado foi todos os sábados, né, desse período de março até dezembro, todos os sábados uma live especial com um convidado que com certeza você conhece. E neste ano tivemos algumas interrupções, algumas paradinhas, e estamos retornando aos poucos às nossas lives. E hoje, em um dia muito especial, na realidade comemoramos amanhã Santo Antônio, mas aqui na Paróquia de Ondina antecipamos, por causa de toda a área, o bairro, as pessoas que trabalham. Então a festa de Santo Antônio foi festejada hoje à noite, numa linda celebração presidida pelo padre Casimiro, aqui na igreja matriz de Ondina. Tivemos a homilia, olha só que chique, da sobrinha de Irmã Dulce, a Maria Rita Lopes Pontes esteve aqui conosco. E aí você está falando que esse rapaz bonitão que está do lado de Gilberto aqui, no Intimidades da Fé, sentado aqui, todo bonitão. Pois é, eu sei que você conhece, é o nosso querido Valber Carvalho. Uma salva de palmas. Estou aqui na Paróquia de Ondina e eu preferi fazer, nós temos um estúdio lá embaixo, mas você está vendo que lindo está o andor e a imagem aqui de Santo Antônio, junto com Irmã Dulce. É a nossa live de hoje, Santo Antônio e Santa Dulce. Valber, boa noite, Valber. Pode pegar o microfone aqui. Tudo bom, meu querido? Bom vê-lo e contar com você aqui conosco. Isso. Deixa eu ver, eu acho que... Pega o outro aqui, Larissa. Eu estou contando aqui no estúdio, aqui na Igreja Matriz, na técnica, nosso querido Caian está aqui conosco. Fecha também, isso. Agora, liga aqui, isso. Menino, é assim mesmo, tecnologia. Aí, Valber, ligou? Para cima, isso, deixa todo para cima. Pronto, e aí, querido? Menino, olha lá dentro, pega o outro microfone, pronto, e fecha esses dois. Isso, fecha aí os dois. Valber, enquanto é tecnologia, não temos uma TV profissional, né? Nosso querido Valber, ele vai contar um pouco da sua vida. Valber é jornalista há muitos anos, passou por várias emissoras, ficou mais de 20 anos na TV Bahia, né, Valber? No Bahia Rural, antes repórter na TV Bahia. É um jornalista profissional. E aí a gente vai saber como é que ele entrou aí no caminho de Santa Dulce. Ou Santa Dulce entrou na sua vida, né? Só vou esperar o microfone trazer aqui, porque com esse período de pandemia a gente reduziu bastante. Então eu estou aqui somente com o nosso técnico Caian e a nossa coordenadora da PASCOM, que é a Pastoral de Comunicação de Ondina, a Larissa. Nós vamos ter também depoimentos de pessoas que... Por que festejam, por que celebram, por que tem o seu santo como Santo Antônio e também Santa Dulce. Valber, você vai ficar quietinho até o microfone voltar, viu? Vou enrolando aqui. Você já passou por isso? Já, né? Olha só. Então, nós vamos sortear para você que participar no nosso chat aqui. No final, nós vamos fazer uma ou duas perguntas, tá bom? E nós vamos conversar com o Valber e... Você vai participar conosco, ele vai fazer uma pergunta, ele não sabe disso, no final ele vai fazer uma ou duas perguntas que tem no livro aí, uma coisa assim curiosa de Irmã Dulce. E quem participar, a primeira pessoa que responder vai ganhar um livro, esse livro que ele vai falar já já, do nosso querido Valber, sobre Santa Dulce, e também uma pulseira parecida com essa, lindíssima, de São Bento, muito linda, é vendida aqui na lojinha de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aqui na Igreja Matriz. Todo mundo está querendo essa pulseirinha. Já. Pronto. O microfone, estão preparando o microfone lá dentro. Esse livro que a pessoa vai receber, olha só que novidade. Amanhã, logo após a Santa Missa das 10 horas, você que está interessado, olha, poxa, eu queria tanto... Tenho um desejo de ter esse livro aqui que está na mão do Valber, Além da Fé de Santa Dulce. Amanhã o Valber vai estar aqui na Igreja Matriz durante a celebração e vai ficar para autografar
os livros. Olha só que bacana. Então, amanhã, domingo, a partir das 10 horas da manhã, ele vai estar aqui na celebração, dia de Santo Antônio. E esse livro que você vai ganhar vai ficar aqui conosco. Valber, a gente vai soltar um vídeo aqui muito bacana eu acho que você conhece, eu acho não, você conhece, você também. Olha que lindo aconteceu no hospital de Irmã Dulce. Solta aí o vídeo, Valber. Que lindo! Solta aí de novo que foi tão rapidinho. Olha o que aconteceu no santuário. Solta aí, por gentileza. Vamos lá ver. Olha só que lindo. Que lindo! E aí, Valber? E é um prazer estar com vocês. Eu tive já a oportunidade de vir aqui algumas vezes na paróquia de Ondina e é impressionante a organização, a coesão dos paroquianos aqui. E conheci o padre Christopher, né? E Gilberto Vitória conheço de muito tempo já, por todo o trajeto dele na área de comunicação. E dizer para vocês que é um prazer estar aqui, muito feliz, porque coincidentemente, eu acho que ninguém se dá conta disso. Se Santo Antônio é o santo casamenteiro, a véspera de Santo Antônio é o dia dos namorados. É muito interessante isso. Valber, fale um pouco da sua história. A gente vai chegar no livro já já, mas fale sua história com Dulce. Gente, foi o seguinte, durante 20 anos eu fazia fiz um programa na TV Bahia, Bahia Rural, aquela voz que fazia Domingo no Bahia Rural, e nesse ínter eu recebi um convite da Assembleia Legislativa para um livro sobre um personagem baiano, e eu estava na dúvida entre três. Eu tenho uma irmã mais velha que eu, 14 anos mais velha, e ela disse, se eu fosse você, eu faria de Irmã Dulce. Irmã Dulce era uma das três pessoas que eu estava em dúvida. E aquilo pesou na minha análise, na minha decisão, e eu marquei uma entrevista com Oswaldo Gouveia, que é o homem do memorial, que criou o memorial de Irmã Dulce, e após uma entrevista de 2 horas gravada, eu me certifiquei de que a Irmã Dulce, que eu pensava conhecer, por ter sido jornalista da TV Educativa e entrevistado ela várias vezes, e eu me dei conta, nessa conversa com Oswaldo, que eu não sabia nada de Irmã Dulce, e as coisas que ele me apresentou foram espetaculares. Imediatamente eu tomei a decisão. Ele, ao fim da entrevista, quando soube que eu tomei a decisão, me levou até Maria Rita e disse, Maria Rita, Valber acaba de optar, de fazer a decisão que ele vai retratar a vida de Irmã Dulce. Como
era um projeto da Assembleia de passar 4 meses e entregar um livro, eu me desincumbi da Assembleia Legislativa e disse, olha, eu estou desincumbido de vocês, não vai ser por vocês o livro, porque essa pesquisa vai durar muitos anos, para eu conseguir retratar a irmã Dulce. E a pesquisa e a escrita, até hoje, durou 7 anos. Muito bem. A questão do microfone. Valber, depois desses 7 anos de pesquisa, teve outros escritores também que estavam trabalhando em Irmã Dulce. E você não sabia? Me conte um pouco sobre isso. Quem quiser retratar a vida de Irmã Dulce, se você disser assim, qual é o pontapé inicial, qual é o passo inicial? É ler o livro de Maria Rita. Porque qualquer pessoa que for escrever sobre a vida de Irmã Dulce tem que ler o livro de Maria Rita, porque foi um livro ditado por Irmã Dulce diretamente para ela, que é sobrinha, né? Então, é um livro que são confissões de coisas que ela viveu. Irmã Dulce, posso dizer isso com muita propriedade, ela não queria guardar aquilo, ela não era uma pessoa de se gabar do que ela fazia. Então, ela descarregou essas emoções, essas memórias para a sobrinha, sem uma relação temporal. Ela ia lembrando, ela ia falando, ela lembrando e falando, então os fatos não têm uma cadeia de cronológica. Então, eu li esse livro, lógico, todos têm que ler, e eu não sabia, quando eu comecei, que havia um outro jornalista de São Paulo, que havia começado em 2011. Eu comecei em 2013. Mas no dia da beatificação, em 2011, eu já tinha um interesse por ela. O meu não. De volta. Bem, em 2011, na beatificação, eu já filmei a beatificação, já pensando em fazer um documentário. E esse jornalista de São Paulo começou a escrever o livro, eu acredito que foi após a beatificação. Eu não sabia, o meu foi em 2013, e eu finalizei a pesquisa do primeiro livro em 2019. É interessante dizer para vocês o seguinte, a minha mãe faleceu 6 dias antes do lançamento do livro, e ela tinha 99 anos, e ela participou de todo o processo, inclusive no livro, tem uma página do livro que é escrita por ela, porque ela nasceu em 1921, e em 1932 ela assistiu à seca, que foi considerada a maior seca de todos os tempos, e ela assistiu com 11 anos de idade, e 88 anos depois ela narrou essa seca para mim, e eu coloquei no livro, que era muito importante, porque a seca de 32 fez vir para Salvador uma legião de pedintes, e quando Irmã Dulce se torna freira em 1934, os pedintes continuavam chegando, os mendigos, e era muito importante ter definido aquela seca como a primeira grande seca que trouxe uma legião de mendigos, e isso não parou de acontecer. Então, a minha mãe, eu coloquei uma página dela no livro,
e ela sempre me disse: você vai fazer 2 livros. Eu falei: minha mãe, não é possível, vai ser um livro só. Ela dizia: são 2 livros. E em um determinado momento, quando eu cheguei na página 400 desse livro, eu ainda estava na década de 40, e aí por causa disso eu liguei para ela e falei: a senhora tem razão, vão ser 2 livros, porque eu estou na página 400 e ainda na década de 40. Ela riu muito, e tempos depois, porque é muito legal falar para vocês que um processo desse de escrever um livro é um processo de muita conexão com o alto, né? Conexão com o céu, vamos chamar assim. E a presença de Irmã Dulce, a presença de Santo Antônio na vida dela, essas coisas vão nos envolvendo, é muito incrível, né? E eu passei a ter insights, inspirações, coisas que vinham para mim, assim, muitas vezes na hora de dormir. E numa dessas vezes, eu estava já deitado para dormir e veio uma inspiração para mim de que a vida de Irmã Dulce estava milimetricamente dividida em ciclos de 13 anos. É muito interessante dizer isso para você, Gilberto. Verdade. A vida de Irmã Dulce, isso foi algo que chegou durante a pesquisa. Tudo de Irmã Dulce tem ciclos de 13 anos. E aí a vida dela durou quase 78 anos. 77 anos, 9 meses e 18 dias. 17 dias. Faltavam 2 meses e 13 dias para ela completar o 6º ciclo de 13 anos. Então, esse primeiro livro, por uma decisão da providência divina, não sou eu, o livro foi dividido em um ciclo inicial, antes de ela nascer, que fala da vida dos avós, que já faziam caridade, do nascimento do pai, do namoro com a mãe, do casamento, e aí esse é o ciclo 0, chamado Primórdios. O ciclo 1 é o ciclo chamado Infância, é quando ela nasce, e vai até a idade de 12 anos. Quando ela completa 13 anos, ela tem uma epifania, ela encontra, a tia dela leva ela para um cortiço, e ela tem uma revelação, ela volta para casa, os familiares dizem que ela chega a vomitar, e a partir desse dia, ela nunca mais deixou de prestar atenção como foco da vida dela apenas os pobres. Ela desde menina já tinha um pendor, né? Então, só para concluir, porque eu sei que você tem uma pergunta para me fazer, o livro está dividido em ciclo 0, Primórdios, ciclo 1, a infância, do nascimento dela até o ano de 1926. O ciclo 2 é a vocação, vem da Epifania aos 13 anos até 1939. E o ciclo 3, o último desse livro, a ação, vem de 1940 a 52. E o que esse ciclo a ação revela, eu vou dizer para você daqui a pouco, que eu sei que tem uma pergunta para me fazer. Não, na realidade não é uma pergunta. É pedir para você que está em casa participar pelo nosso chat, fazer perguntas aqui ao Valber, sobre o livro, sobre Irmã Dulce e também sobre Santo Antônio. Mas porque, Valber, o nosso técnico ali, Caian, vai soltar um filme agora, acho que tem 2 a 3 minutos, contando o início deste livro, que você já relatou para a gente aqui, mas ele vai soltar agora. Maravilha. Um pouco dessa história. Vamos conferir. Você que está em casa aí, participe conosco. Pode soltar, Caian. Isso, exato. Vamos lá.
Aí é na escola Santo Antônio. A escola Santo Antônio. E os Alagados, Triste Alagados, que fez ela ser chamada de o Anjo Azul dos Alagados. Ela andava por esses passadiços aí, viu? Aí eu Frei Hildebrando Crutalpe, foi importantíssimo na vida de Irmã Dulce, o confessor dela. Aí uma cena linda de rua, né? Irmã Dulce, ela foi muito adiante do seu tempo. Aí, logo depois que ela volta de Aracaju, e a incursão nas fábricas. Essa é a fábrica da Penha, e as freiras, quando foram designadas falar com os operários, elas não queriam muito, e ela foi na frente. Esse é o anel das Irmãs Missionárias da Imaculada Concepção. A Irmã Dulce, na sua primeira comunhão. Essa é uma inauguração lá na Escola Santo Antônio, com muitas autoridades, as crianças. Veja como ela era bonita, né? E aí uma coisa que eu chamo a atenção, a liderança dela entre homens, que não era uma coisa normal você pensar na primeira metade do século XX. E ela com o presidente Dutra, José Bastos de óculos, primeiro presidente do Círculo Operário, Francisco Piton de perfil, que era o cara dos cinemas em Salvador, ali inaugurando o Cine Roma, o Círculo Operário. Aí ela cuidando dos pobres, e a imagem de Jesus, porque não se pode falar de Irmã Dulce sem falar em Jesus. Esse é o quadro da Divina Misericórdia, e é uma obra que me envaidece muito, viu, Gilberto? Sou muito feliz de ter feito essa primeira metade e já comecei a segunda metade dessa obra. Quer dizer que vai ter a segunda metade. Eu estava explicando. Menino, olha quantas páginas tem esse livro, Valber. Veja, que esse livro tem 625 páginas. Gente do céu. Mas é preciso dizer para vocês o seguinte: tem 185 ilustrações. Eu vou fazer uma confissão aqui que é muito importante. Eu, nos últimos 20 anos, 30 anos, eu venho lidando com vídeos, né? Sim. Trabalhando em televisão, fazendo documentários. Então, quando eu via um livro grosso assim, eu tinha algum ruído. Eu dizia, meu Deus, será que o livro vai ser bom ou vai ser chato? Então, eu tentei fazer nesse livro as coisas que eu via nos outros livros, eu não gostava, eu tentei remediar nesse. Exemplo, capítulos muito longos. Nós trabalhamos, às vezes não temos tempo, e quando dizemos assim, vou ler antes de dormir, vou ler um pouquinho, amanhã eu leio outro pouquinho, aí eu me encontro com um livro com um capítulo de 40 páginas. Eu confesso que eu estanco e digo, meu Deus, eu estou com sono, eu vou dormir antes. Então, nesse livro, os capítulos têm 6 páginas em média cada um. Essa é uma primeira coisa. Sim. A segunda coisa, eu tenho ficado bastante orgulhoso, assim, para um escritor, o orgulho de um escritor é você poder escrever para várias classes sociais. Então, eu já recebi alguns comentários de pessoas mais humildes e mais letradas, e me dizendo que o livro é fácil de ler. É tranquilo, o livro é bacana de ler. Então, o que eu fiz? Como nós estamos muito mais acostumados com filme do que com livro, eu pensei, vamos fazer exatamente igual a novelas e livros, porque quando a gente está vendo a novela, por exemplo,
Aí você vê uma cena na casa de alguém, corta e Sim. aparece em outro lugar. Então, o livro, Além da Fé, ele tem um capítulo, vamos supor, o capítulo X, no capítulo 10. Aí a gente está narrando o que está acontecendo dentro da vida da família de Irmã Dulce. Perfeito. No capítulo seguinte, a gente vai estar falando sobre o que está acontecendo dentro da congregação dela, lá na Amazônia. A congregação que ela vai entrar no futuro. O que é que está acontecendo, né? No capítulo seguinte, a gente está falando o que está ocorrendo na Bahia. O cacau que não vende, os navios retidos no porto por causa dos submarinos nazistas bombardeando. Então o cacau não vende, a economia está parada. E no capítulo seguinte, o que está acontecendo no Brasil e no mundo? Uma pandemia semelhante à de agora, foi a gripe espanhola. A gente vai falar da pandemia já já, porque eu conversei com meu amigo Valber, eu falei antes, Valber, me diga um tema interessante, para deixar o público mais, vamos dizer, curioso. Aí Valber falou a questão, olha só que pergunta, mas não responda agora não. O que Irmã Dulce, me corrija se eu não foi essa exatamente a pergunta. O que Irmã Dulce estaria fazendo, estaria fazendo neste período da pandemia, não foi isso? Foi. Então você me responde já já. Porque as pessoas estão mandando várias perguntas aqui pelo chat, Valber. E Maria Graças quer perguntar aqui. Não, primeiro um comentário de Edith Pacheco. Como é gratificante acompanhar essa live sobre a nossa Santa Dulce dos Pobres, tenhamos ela como um santo exemplo. E Maria das Graças, quando Santo Antônio surgiu na vida de Irmã Dulce, olha só. Está no livro? Ótima pergunta. Está no livro. Está no livro. Então, quer responder? Tem várias outras aqui, depois eu... Vou responder logo essa. Pronto, eu vou aproveitar aqui. Valber, qual foi a história de Santo Antônio a que mais lhe impressionou? Essa é outra, então. Pronto. Primeira. Como as perguntas estão chegando, eu vou tentar ser mais rápido. Certo. Vamos lá. Santo Antônio começa na vida de Irmã Dulce desde o avô. A gente achou relatos de que o avô fazia caridade, o avô paterno e o avô materno, os avós, faziam caridade. E na casa do avô dela, Manuel Lopes Pontes, já tinha uma imagem de Irmã Dulce, que vocês encontram lá no memorial de Irmã Dulce hoje, de mais de 1 metro de altura, acho que tem 1,20 m, de Santo Antônio, que é uma imagem belíssima. Então já havia 2 capelas na casa dele, lá na rua São José de Baixo, no Barbalho, próximo da escola técnica, onde Irmã Dulce nasceu, já tinha esse Santo Antônio. Irmã Dulce, tem uma história que eu vou contar daqui a pouco, com 8 anos de idade, ela já ficava ajoelhada, conversando com Santo Antônio pelos olhos. E ela brigava com Santo Antônio, tem isso? Ela briga depois, quando ela cria mais intimidade, né? Então você, meu amigo, minha amiga, aí, ó, intimidade com Santo Antônio. E qual foi a outra Não, pergunta? teve essa, quando Santo Antônio surgiu na vida de Irmã Dulce, uma pessoa fez um comentário interessante, e outra perguntou, o Anderson Santos perguntou, Valber, qual foi a história de Santo Antônio que mais lhe impressionou? Anderson, o nome dele? Anderson Santos. Anderson, olha, se vocês tiverem a chance de ler esse livro, a gente tem 625 páginas, é a primeira metade da vida dela, os primeiros 3 ciclos de 13 anos, vocês vão ficar impressionados, porque é Santo Antônio o tempo inteiro. Então, eu vou contar aqui uma historinha rapidinho. Certo. Muitas vezes, e quando as pessoas me perguntam, Irmã Dulce ajudava os outros? Eu dizia, essa é a sensação que eu tinha até pesquisar Irmã Dulce. Eu achava que Irmã Dulce era uma pessoa que ajudava as pessoas. Apenas isso. E pesquisando, eu descobri que ela era uma alma tão impressionantemente elevada que o que ela mais queria era ajudar, vamos supor, ajudou Gilberto e quer que Gilberto Vitório, ao ser ajudado, aprenda a ajudar outras pessoas. Então é como se ela tivesse vindo ensinar o amor para todos nós. É uma coisa impressionante. Aí me perguntaram, esse é um livro de autoajuda? Eu disse, não, é um livro de alter-ajuda. Ensina você a aprender a ajudar outras pessoas. Outras pessoas. Que é isso que Irmã Dulce nos ensina o tempo inteiro. Então,
durante a vida dela, há situações, Anderson, de que ela dizia, o padre Sadoc da Igreja da Vitória, inclusive, foi testemunha disso. Minha gente, eu não tenho nada para dar para os meus pobres no café. Isso era 4 horas da tarde. Sim, sim. Ô, irmã Dulce, vai fazer o quê? Fiquem tranquilos, Santo Antônio ajuda. Daqui a pouco chegava um cesto de pães, ninguém sabe de onde, ou uma caminhonete abarrotada de legumes para fazer sopa, e as pessoas ficavam surpresas, e ela dizia, eu não disse que Santo Antônio ia ajudar. E tem um caso que não vai estar ainda nesse livro, está no livro 2, eu vou adiantar para vocês, essa é uma história espetacular. Ela não tinha nada para dar para os pacientes, para os doentes, no dia seguinte, que era domingo, isso era um sábado. Uhum. E ela disse, minha filha, eu não tenho nada para dar. E disseram, irmã Dulce, o que vai ser de nós? Isso já era de noite. Ela foi para a capela rezar para Santo Antônio. Daqui a pouco toca o telefone. E ela não quis imediatamente atender, porque muitas pessoas não sabem, mas muitas mulheres ligavam de noite para a irmã Dulce como psicóloga, para que ela desse conselhos e tudo. Ela achou que era uma delas. Ela estava rezando e disse, irmã, tem uma senhora aí na linha, minha filha, diga que eu estou rezando. Não, mas ela está insistindo muito. Aí ela fez, tá bom, levantou, estava rezando para Santo Antônio. Chegou lá e disse, diga minha filha, o que é? Irmã Dulce, a minha filha ia casar agora na igreja de Santo Antônio da Barra. O casamento foi desfeito e eu estou mandando para a senhora um caminhãozinho baú com todo o banquete para a senhora dar para os seus pacientes. Do casamento. As pessoas se arrepiaram. Sim. E aí daqui a pouco chegou o caminhãozinho. Irmã Dulce recebeu tudo, foi baixado. Quando o caminhãozinho foi embora, a gente tem que entender que ela fala isso para aumentar a fé das pessoas. Ela disse, vocês viram quem é que estava dirigindo? Que o homem tinha uma auréolazinha aqui. Era Santo Antônio que veio dirigir o caminhão. Muito então bem. As pessoas ficavam encantadas. E esses milagres, eu digo a vocês, ocorriam pelo menos uma vez por semana. Ela viveu 77 anos, foi freira desde o ano de 34, ela tinha 20 anos, então, pensemos aí, se ela nasceu em 14, ficou freira em 34, ela faleceu em 92, nós temos 52 mais 6, temos 58 anos de milagres. Milagre. Você é devoto de que santo? Ou você ainda não tem o santo? Olha, eu sou devoto de Irmã Dulce. Santa Dulce. E que eu não consigo chamar de Santa Dulce, me desculpem. Não, é comum, Valber. Aqui, conversando com Maria Rita, Irmã Dulce, aí eu escrevi um texto com uma pessoa. A pessoa, não é irmã não, é santa. Eu falei, eu sei, mas... Mas eu estou me tornando de Santo Antônio, viu? Hã? Ele já sabe, eu estou me tornando de Santo Antônio também. Mas é impressionante para vocês que estão em casa... Como Irmã Dulce não quis se tornar madre. Vejam, a Madre Teresa de Calcutá é madre. Sim. Irmã Dulce quis continuar sendo chamada de irmã. Irmã da humanidade, irmã do seu próximo. Ela rejeita, e a gente conta aqui no livro, ela vem a rejeitar um cargo hierárquico que ia colocar ela mais alta dentro da igreja, seria chamada de madre, e ela prefere ficar ao lado dos pobres e não ascender na hierarquia da igreja. Muito bem. Está tudo aqui, minha gente. Se vocês tiverem o interesse, amanhã, após a missa, eu vou estar autografando, né, Gilberto? Com certeza. Eu perguntei aqui, porque no início o meu microfone deu falhou um pouco. Eu estou perguntando à nossa produtora Gorete Randan, que você conhece, sim, está em casa. Bastante. A gente está cheio de hierarquia aqui. A Gorete Randan, produtora, tem a Larissa ali, coordenadora da Pascom. E aí, eu perguntando, ela falou que no início falhou um pouco o microfone, então eu vou repetir de novo que amanhã, meu amigo Valber vai estar aqui na missa das 10 horas da manhã, na Igreja Matriz de Ondina, fica em frente ao antigo Hotel Otton, aqui na Avenida Oceânica. Todo mundo conhece a paróquia da Ressurreição do Senhor. E vai estar autografando os livros, tá? Vão estar aqui à venda na lojinha, e também o Valber vai trazer
Não é isso, Valber? Você vai trazer livros também à disposição de todos. Vou trazer porque eu acho que vai vir mais gente do que os números que estão na lojinha. E no final da nossa live de hoje, Valber vai fazer 2 perguntas. Você não sabia disso, mas prepara aí 2 perguntas. As 2 pessoas que primeiro responderem, uma vai ganhar um livro e a outra vai ganhar uma pulseirinha. Mas essa pulseira é linda demais, de São Bento. Desculpe Santo Antônio, desculpe Santa Dulce, mas esse é de São Bento, a pulseirinha de São Bento está aqui. É parecidíssimo. O avô de Irmã Dulce, eu tenho aqui, ela fez uma poesia para São Bento. São Bento, né? E tem mais perguntas aqui. Mas antes, Valber, de nós continuarmos, meu amigo Caian, ele me fez o sinal ali que nós temos uma música linda que todo mundo conhece de Irmã Dulce, de Santo, olha só, de Santo Antônio. De Santo Antônio. Eu tenho certeza que você em casa vai cantar agora para relaxar um pouco e depois eu volto com esse papo legal aqui com meu amigo Valber. Solta aí, Caian. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Saúde que foge, volta por outro caminho. Amor que se perde, nasce outro no ninho. Maldade que vem e vai, vira flor da alegria. Trezena de junho é tempo sagrado na minha Bahia. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Antônio querido, preciso do seu carinho. Se ando perdido, mostre-me novo caminho. Nas tuas pegadas claras, trilho o meu destino. Estou nos teus braços como se fosse Deus menino. Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? Que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio? A luz desceu do céu, clareando o encanto da espada espelhada em Deus. Viva, viva, meu santo. Que seria de mim, meu Deus? Meu Deus, sem a fé em Antônio. Valber, gostou da... Deixa eu cortar ali. Espera aí, deixa eu cortar aqui o áudio. Gostou do andor aqui? Muito lindo. Eu esqueci o nome da minha amiga paroquiana que fez essa ornamentação linda, gente. Mas eu fiquei muito... Caian? Impressionado. De perto é muito mais lindo. Os pães, as flores, as imagens. Gente, você que está em casa vendo aqui, ó, são pães mesmo. Pães de sal, né? Que aqui na Bahia chamava de cacetinho. Cacetinho. Né? E hoje a gente fez um pedido para todos aqueles que estivessem na igreja hoje, na festa de Santo Antônio aqui na paróquia, trouxessem um cestinho de pão. E aí ficou muitos pães aqui, foram distribuídos para as comunidades carentes e também para uma obra que a gente ajuda a paróquia da Ressurreição do Senhor, que é a obra Lumen. Ele pega rapazes e moças também que estão na rua e queiram sair da rua, porque muitos estão na rua e infelizmente não querem. E aí ele conversa, são jovens do Grupo Lumen, e a paróquia, junto com eles, tem este projeto, e criou a Casa Santa Dulce, aqui na Federação. E aí acho que já tem 20 jovens que foram recolhidos da rua,
Estão morando, não usam mais drogas, não bebem Maravilha. mais, mudaram totalmente de vida, se entregaram a Deus, a Jesus Cristo, e mulheres também, em situação de rua, também estão morando na Vasco da Gama, tem uma casa lá para as mulheres. Muito Qual é o nome interessante. a casa da Vasco da Gama? Da Vasco da Gama fica na igreja São José, se eu não me engano, é São José na Vasco. E aqui é Santa Dulce, é casa Santa Dulce. Certo. Eu vou aproveitar que você está dizendo isso, Gilberto, e dizer para vocês que estão em casa que eu não poderia fazer uma obra sobre Irmã Dulce sem que eu desse a minha colaboração também. Então, esse livro foram editados, impressos 10 mil livros, e imediatamente quando os livros chegaram eu peguei 10% da impressão, 1000 livros, e doei imediatamente para as obras de Irmã Dulce, para que toda a venda dos livros fosse revertida para as obras, tá certo? Muito bem, então 10% da tiragem foi para as obras. E eu tenho 60 anos, como eu fiquei 7 anos no livro, eu brinco também dizendo que eu já dei o meu dízimo, porque eu dei mais do que 10% da minha vida dedicada a essa nossa santa, que é espetacular. E digo mais, não é só como religiosa não, viu, Gilberto? Ela é uma mulher muito à frente do seu tempo. Com certeza. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, que agora te mandou. Eu queria que você falasse, não sei se está nesse livro, ou vai estar no segundo livro, uma procissão de tijolos. Aconteceu uma procissão logo no início da construção do Hospital Santo Antônio. Ela saiu do tijolo. O tijolo é o segundo livro. É o segundo livro. Saiu em procissão. A campanha do tijolo. Logo no início, que ela saiu tipo representar, e saiu pelas ruas com tijolo. Várias pessoas, foi a procissão dos tijolos. Na verdade, uma professora de uma escola, ela teve a ideia de cada aluno levar um tijolo. Então isso fez uma serpentina de pessoas, de crianças levando tijolo. E essa campanha tomou conta da cidade de Salvador. Como é sua amizade com Maria Rita, que hoje fez a homilia da nossa missa aqui? Sua amizade? Olha... Começou através do livro, você já... Não. Maria Rita era uma jovem e bela jornalista que estava próximo de Irmã Dulce na segunda metade do século, dos anos 80. Ela vinha do Rio e a gente, como repórter, via ela ali do lado como sobrinha. Quando Irmã Dulce faleceu, eu estava morando em São Paulo. Então, essa passagem do bastão para Maria Rita, eu não estava presente. Sim. Né? Mas depois a gente foi acompanhando sempre, e de vez em quando ia lá, eu fazia uma reportagem, para jornais, quando eu voltei de São Paulo, e eu tinha Maria Rita sempre como uma boa referência. Mas com o passar dos anos, é que a gente foi identificando nela, vamos chamar assim, uma capitã de um transatlântico, né? Porque uma coisa é você ser jornalista, como eu sou, e você dizer, olha, não é isso que eu quero da minha vida. Sim. E de uma hora para outra, a sua tia, que vai se tornar santa, e toda a confluência do destino, da providência divina, e você se vê naquele local, e você assume aquilo ali. E você tem um compromisso. Veja, não é como você assumir a empresa do seu pai ou da sua tia. Você representava uma esperança. Verdade. Que não poderia se desvanecer. Então, Maria Rita, é digna de toda a admiração, de todo elogio. Ela é muito respeitada em todo o Brasil. Pois é. Santa Dulce, claro, a irmã, Dona Dulcinha, e agora Maria Rita. Veja, Dona Dulcinha era a alegria de Irmã Dulce, né? Uhum. Ela, por ser muito, muito alegre, muito expansiva, e ela representava essa alegria. Ela fazia a Irmã Dulce sorrir, quando a Irmã Dulce, às vezes, estava muito preocupada. Muito bem. Valber, eu vou voltar aqui para Santa... E só para concluir, quer dizer, essa obra é uma coisa importante, tem aqui. A gente tem aqui, na pesquisa,
eu fiquei 4 meses, mais ou menos, abusando bastante, uma freira lá nos Estados Unidos, no quartel-general da congregação, e eu dizia, eu quero tal foto, eu quero tal foto. Ela dizia, não tem. Eu dizia, eu achei um relato de que a Madre Superiora esteve aqui no Brasil e ela fez fotos, e deve ter essas fotos. Não tem, não tem, foram 4 meses de abuso, até que apareceu para mim. Eu confesso que eu abri o e-mail que a freira Gisele me mandou, a mando da Freira Livramento. Aqui está, é o galinheiro. Deixa eu pedir ao Caian para dar um close. Caian, tem como dar um close aqui? Dá para dar um close? Tem como dar fechar aqui? Isso. É o galinheiro. O galinheiro que dá origem... Vamos ver aqui se ele tem como focar aqui. Que dá origem ao convento. A gente achou essa foto. E eu lá nos Estados Unidos. No quartel, na sede central da congregação. Sim. E eu cito essa foto, porque nem mesmo as obras sociais, com todo o acervo, as obras sociais de Manduci, com todo o acervo que tem, não tinha esse registro. Eu estou tentando colocar aqui. Não tinha esse registro do galinheiro, o famoso galinheiro, que graças à irmã Dulce se torna um albergue, depois se torna um hospital maior, depois um hospital maior ainda, e nas mãos da administração Maria Rita chega a esse colosso de 3.500.000 atendimentos por ano. Muito bem. Valber, depois prepara aqui que eu vou lhe fazer a seguinte pergunta: se você já fez algum pedido a Santa Dulce? Eu tenho algum pedido? Mas aquele pedido, se você puder contar, claro, mas depois. Se você quiser, eu digo agora qual o pedido que eu estou fazendo a ela. Então fala. Eu estou pedindo a Santa Dulce, irmã Dulce, que seja viabilizada a segunda edição do livro, a segunda parte do livro. Porque escrever, as pessoas acham que é uma coisa simples. Mas, primeiro, é uma dedicação. Para eu escrever esse livro, quer dizer, a pesquisa é uma coisa que você vai para a rua, você volta, você entrevista uma pessoa ou outra. Mas a escrita é um mergulho. Foram 6 meses sem sair de casa. Então, eu ficava de manhã até a madrugada escrevendo. Algumas vezes a escrita flui, mas teve dias que eu passava um dia inteiro para escrever uma página apenas, sempre com música clássica, sim, sempre tentando escrever na frequência, na vibração da luz, para que eu não me desligasse, não me desconectasse de um ambiente tão sagrado. E algumas vezes a gente sentia a presença de algo maior que estava ali. Até hoje eu pego o livro e de vez em quando eu encontro 1, 2, 3 páginas, 4, talvez 5, em que eu mesmo fico emocionado de mim mesmo. Eu digo, rapaz, eu escrevi isso, que legal, né? Então, mas seu pedido... Isso é inspiração. Com certeza. Seu pedido que vem a segunda edição, e com certeza já vai sair agora. Você espera que saia até o final do ano ou não? Ou você ainda está... Não, olha, eu já comecei as pesquisas, né? Sim. Mas essa imersão Sim. para o livro 2, o livro já está em distribuidoras, para ser vendido em livrarias de outros lugares do Brasil, mas essa coisa demora um tempo para pegar. Em Salvador já teve uma boa venda, mas para o resto do Brasil a gente vende pela internet. Perfeito. Mas eu falo em termos de livraria. Então, a Santa Dulce eu estou pedindo o seguinte, que eu possa me concentrar no livro 2, porque no momento eu sou vendedor e escritor, então eu me preocupo com o marketing, com não sei o quê, porque tem que vender o livro. Lógico. E para eu me dedicar a esse livro 2, Santa Dulce e Santo Antônio vão me fazer essa graça de que fure a bolha, né? Que o livro chegue às pessoas em todo o Brasil, porque isso dá ao autor a paz necessária para não se preocupar com isso. Valber, Santa Dulce
fazia pedidos e mais pedidos a Santo Antônio. E aí nós pedimos hoje algumas pessoas que mandassem depoimentos de Santo Antônio. Qual a importância de Santo Antônio na vida dessas pessoas, ou o que é que elas estão fazendo. E aí várias pessoas mandaram, e a nossa querida Pascon está falando por causa do tempo, então escolheu 2 vídeos. A gente vai soltar uma agora, que uma pessoa mandou um depoimento sobre Santo Antônio, a gente vai ver, depois a gente volta a conversar. Vamos lá, vamos ao depoimento. A minha devoção com Santo Antônio começou quando eu fui a Fortaleza, e meu pai, que se chama Antônio, estava doente e não ficava bom. Eu tive que vir embora e tive que trazer ele, porque não tinha ninguém que cuidasse dele. Foi no mês de maio. E aí começou mês de junho, chegou o mês de junho e começou a trezena de Santo Antônio, e eu comecei a rezar, né, para Santo Antônio, pedindo a ele a intercessão dele pela saúde de meu pai. E graças a Deus, até chegar o dia 13, do dia 1º ao dia 13, meu pai ficou bom. Graças a Deus, e hoje ele já é falecido, mas isso foi o que? Uns 10 anos atrás. E graças a Santo Antônio, né, eu ainda continuo com a devoção a ele todo mês de junho. Eu rezo a trezena, né? Por causa da pandemia não estou rezando aqui em casa, mas vou para a igreja. E é isso, minha devoção a Santo Antônio começou porque meu pai é Antônio e porque ele curou meu pai. Viva Santo Antônio. Muito bem. Viva Santo Antônio! Viva Santo Antônio. Quando eu Olha fui só, a Fortaleza, ela quer que eu solte o segundo vídeo meu já, pai, é isso? que se chama Antônio. Pronto, só abaixa aqui o retornozinho. Deixa eu mandar um abraço para o Padre Geraldo. Nosso querido Padre Geraldo Valber. Ele está, esses dias, ele está descansando. E aí ele vai voltar, acho que na quarta, quinta-feira. E ele me mandou aqui, está participando, está assistindo, está gostando muito. Já puxou a orelha aqui, vai puxar a orelha da técnica por causa do microfone, que falhou no início. Legal, padre, gostei. É isso mesmo. Mas falou que está gostando muito, viu? Nosso querido Padre Geraldo. Porque estamos aqui com o Padre Geraldo e Padre Casimiro. Sim. Padre Casimiro é polonês, Padre Geraldo é mineiro, mas é mais baiano do que mineiro. E Padre Cristóvão, que é o pároco, está na Polônia, descansando depois de 2 anos. E Padre Adão, que também é polonês, está na Polônia também, vendo sua família que não vê há muitos anos. Então os 2 estão na Polônia. Eu já solto o vídeo, mas antes, Valber, você me fale sobre por que ela era considerada santa antes da canonização. E você pesquisou sobre isso. Então, olha, uma coisa aqui, rapidinho, muito legal que você fala aqui, que partiu em busca de garimpar esses testemunhos, você encontrou verdadeiros cristais de pequenas histórias. Eu acredito que seja como um relato bíblico, fala, olha, Jesus fez muitas outras histórias que não caberiam em muitos livros. Eu acredito que Irmã Dulce fez muitos e muitos, com certeza, vamos dizer, milagres, pequenos milagres, ou outras ações, e que não caberiam no livro, não é isso? São pequenos milagres. Gente, é muito incrível, porque quando você vai pesquisar a biografia de alguém, você fatalmente vai buscar documentos, pessoas mais próximas, mas como baiano, como alguém que conheceu Irmã Dulce, eu tinha a sensação muito clara que para tentar traçar um quadro o mais próximo possível de Irmã Dulce, era preciso buscar nos seus anônimos beneficiados, né? Então não bastava eu entrevistar a família, não bastava eu entrevistar os grandes doadores, Ângelo Calmon de Sá, Norberto Odebrecht, não. Eu precisava ouvir as pessoas mais humildes, que muitas vezes, Gilberto, são entrevistas que me proporcionam um parágrafo apenas, né? É uma historinha bem curta, mas é como se fossem pequenos espelhos que refletissem Irmã Dulce. Então eu fui conversar com o feirante, com o taxista, com o bancário, com os voluntários, com os doadores, com pessoas da mídia. Eu dividi, era tanta gente, que eu dividi em 23 categorias de relacionamento,
para que eu não me perdesse naquela correnteza do bem que foi a pesquisa sobre os milhares. Lógico que eu não consegui entrevistar milhares, eu entrevistei 513 pessoas e li 13 mil documentos. E o que é melhor, às vezes você lê um documento e um depoimento de uma pessoa justifica aquele documento que você leu. Foi alguém Perfeito. Que estava passando na hora e lhe dá um detalhe que o documento não lhe deu. Então, era uma confluência entre a história oral e a história documental. 513 pessoas. Entrevistas. Quantos documentos? 13 mil. 13 mil, minha A maior parte jornais, né? Minha Nossa Senhora. Mas eu queria só falar uma coisa aqui sobre a sua pergunta, porque às vezes a gente perde a pergunta. Imanduce já era santa? Isso. Repare. Por que ela é considerada santa? Todo mundo considerava santa. Repare, em 1945, Imanduce invade as arcadas da Igreja do Bonfim. Ela jovem, aquela foto que está na tela agora, Isso, né? Ela invade as arcadas da Igreja do Bonfim, que as pessoas não sabem, mas aquela ladeira do Bonfim é um viaduto que tem arcadas embaixo. Hoje tem lojinhas, então ela invadiu ali e colocou pobres ali. Mas só que ela não poderia, ninguém poderia tirar os pobres, porque ali é a mansão da misericórdia, né? O Bonfim. Era o Bonfim. Como é que você vai tirar os pobres? Então, gerou um ruído, porque ela não queria sair, e aí eu escrevi isso aqui a partir, vou ser bem rápido, a partir de algo que eu descobri no livro de Jorge Amado. Decorridos apenas 10 anos de prática religiosa, seu foco de luz continuava se ampliando, muitos já a veneravam. O povo a entendia, mesmo desconhecendo as prédicas do Evangelho, os mais pobres reconheciam na sua ação missionária algo de legítimo, reconheciam ali a existência de uma compaixão sincera pelos mais necessitados. O escritor Jorge Amado, que era ateu, percebeu a presença daqueles milagres populares. Na primeira edição do seu livro, Bahia de Todos os Santos, no distante ano de 1945, Imanduce tinha, portanto, 31 anos, ele escreveu o seguinte: o povo baiano já a canonizou. O Vaticano irá canonizá-la algum dia, a Santa Dulce da Bahia. Muito bem. Valber, lindo, viu? Gostei. E aí respondeu sim a minha pergunta, mas tem várias perguntas de pessoas aqui no chat. Mas antes, olha só que história bonita, fugindo um pouco de Santa Dulce, me perdoe agora, que eu vou falar de Santo Antônio. Porque eu morava em um condomínio e eu mandei, eu pedi da nossa produtora Larissa, mandou para várias pessoas, mandem um vídeo contando por que Santo Antônio. E nesse condomínio que eu morava há muito tempo, uma jovem, ela é protestante, é de outra religião, ela é devota de Santo Antônio. Espetáculo. E ela vai contar isso agora. Maravilha. Então solta aí esse vídeo, olha que interessante. Aí, vamos lá, vamos voltar do início. Tá no meio aí o vídeo. Vamos tentar voltar no início. Deixa eu ver se a gente volta. Nossa trazenda, que está na Vamos lá, vamos voltar aqui no início. É a Jaciara, para a gente possa ouvi-la direitinho. Enquanto isso, muitas pessoas mandando pergunta, Valber, enquanto a técnica ali prepara o vídeo. Vamos ver se vai agora. Vamos lá. O desejo meu de fazer a trazenda foi uma coisa assim, não foi tão voluntária, foi acontecendo. E depois que estava tudo arrumado, organizado, foi que minha mãe me falou que meu pai tinha um desejo latente de realizar uma trazenda de Santo Antônio. Mas ele está no céu, foi para o céu junto com Deus e não teve tempo de realizar. E eu estou realizando. Um abraço a todos vocês. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós todos que neste ano, devido à pandemia, estamos fazendo trezena de Santo Antônio online. E a paróquia de Undina não podia ficar de fora com essa live no YouTube. Eu sou Jaciara Dandiba, sou servidora do Estado da Bahia e atualmente estou sendo apresentadora de um programa Mostre Tua Cara Atrás das Máscaras, que está sendo exibido em um canal Cidadania, filiado à TV IRDEB. Bem,
Gilberto e Vitória somos vizinhos e há 7 anos atrás ele criou um grupo do WhatsApp de oração e me colocou como administradora. Quando foi se aproximando o mês de junho, eu senti um desejo latente de fazer uma trezena de Santo Antônio, mesmo não sendo católica. Mas aí, o que aconteceu? Convidei algumas vizinhas, eu e Gilberto convidamos algumas vizinhas, toparam e seria a trezena cada dia em uma casa. E hoje estamos na 7ª trezena, todas as trezenistas fazem uma lembrancinha que vocês estão vendo aqui. Cada lembrancinha linda que a gente está assim amando. E realizamos nossa trezena, que está na 7ª trezena. E esse desejo meu de fazer a trezena foi uma coisa assim, não foi tão voluntária, foi acontecendo. E depois que estava tudo arrumado, organizado, foi que minha mãe me falou que meu pai tinha um desejo latente de realizar uma trezena de Santo Antônio. Mas ele está no céu, foi para o céu junto com Deus e não teve tempo de realizar. E eu estou realizando. Um abraço para todos vocês. Santo Antônio, rogai por nós. Sonhava e pedia que a mãe dela fizesse a trezena. Nunca contou isso para ela. Depois que o pai faleceu, ela começou a fazer a trezena pela influência e pronto, se tornou devota de Santo Antônio. Não é católica. Que interessante. Maravilha, que maravilha. Jaciara, um beijo, minha linda. Maravilha. Olha, tinha umas coisas assim que a gente cita no livro que são interessantes. Por exemplo, aquele prédio, aquele terreno onde hoje fica o santuário de Irmã Dulce. Né? Através das pesquisas, eu cheguei à conclusão que aquele terreno pertencia a uma família dali e foi apresentado a Irmã Dulce como presente de 30 anos dela, 1944. E aí a pessoa que me contou que foi com ela, era uma professora da escola, ela foi, e era um dia, ela me conta, um dia de muita chuva. Chegando lá, olha que coisa incrível, quando ela viu o terreno, Irmã Dulce, ela entendeu que era o local onde o círculo operário realmente deveria crescer, se instalar. E ela começa a andar de um lado para o outro, e a moça fica olhando, achando assim, falava com ela, ela não respondia. Então ela devia estar em contato com Santo Antônio, porque os pedidos para fortalecer a fé, as coisas grandiosas da fé, ela pedia a Jesus. Mas as coisas de realização concreta, ela pedia a Santo Antônio. Sim. Então, ela fica naquele estado de êxtase, só falando sozinha, andando para um lado para o outro. E isso foi, provavelmente, na véspera do aniversário dela, que é 26 de maio. E no dia 13 de junho seguinte, ela organiza uma procissão para Santo Antônio, e um dia ela deu um depoimento na TV Itapuã, e quem ouviu esse depoimento foi o cantor Jerônimo, e ele me disse isso que eu vou dizer para vocês aqui agora. Ela fez um trato com Santo Antônio, colocaria a imagem dele lá no terreno, e andaria todos os dias até lá para venerá-lo, rezaria tantos Pais Nossos quantos fossem necessários, sob o sol, chuva ou frio, até que aparecesse o dinheiro necessário para efetivar a compra e, posteriormente, construir o edifício do Círculo Operário. Em troca, mandaria construir uma linda capela para Santo Antônio, e essa capela está até hoje lá, onde a imagem está abrigada. Muito bem. A história toda de Irmã Dulce é fantástica. Como de nosso querido Santo Antônio. Enquanto você estava falando, Valber, você não percebeu, a gente estava passando algumas imagens um pouco relacionadas ao que você estava dizendo ali. Como ali os pais, né? Pais dela, os pais dela. Pode passar aí? Ela é a risonha do lado esquerdo, viu? Aí o memorial. Aí é o quarto, onde ela morou tantos anos, né? Gente, visite o memorial de Irmã Dulce. É lindíssimo. Visitem, que é inspirador demais, né? Fica ao lado do hospital e da Igreja Nossa Senhora da Conceição, não é isso? E recebe muita gente. Aí é os restos mortais dela, tem essa imagem, foi colocada em cima logo depois da santificação. Fica ali junto do santuário.
aí tem fatos bem interessantes. Ela, criancinha, falta aos 2 anos, depois primeira comunhão, ali adolescente, e com o Papa João Paulo II, que é um momento mágico para ela, em julho de 1980, quando o Papa vem ao Brasil e conhece ela pessoalmente. Aí ela recebendo o Papa no aeroporto. Os dois se tornaram santos. Os dois se tornam santos, e coincidentemente a paróquia de Ondina tem padres poloneses, né? Verdade. É um desfile, gente, Irmã Dulce foi uma inspiração para todos aqueles. Aí uma foto clássica com as crianças gostavam muito dela. É interessante porque todas as pessoas que têm e estão passando por dificuldades, elas se voltam para os santos, sim, para a Irmã Dulce, para Santo Antônio, que são inspirações para que você vença os seus obstáculos, sempre baseado na fé. Oh. É a fé e o amor que nos levam a todos os lugares melhores que nós podemos almejar. Valber, eu vou ler algumas mensagens e tem algumas perguntas, porque a gente está quase finalizando o programa. Você vai responder o máximo sucinto que você puder, tá? Deixa eu ir com alguns aqui. Eu vou pulando algumas, pedir a você desculpa, você que está em casa no chat. Eu vou pular porque não tem como ler todas. No WhatsApp, a nossa produtora, coisa que é chique, a produtora está mandando eu sair do chat e ir para o WhatsApp. Porque no WhatsApp ela está mandando as perguntas, é isso? Pronto, cadê aqui, meu Deus? Ah, meu Deus do céu, peraí, calma, produtora. Vou tentar ser sucinto, hein? Vamos lá. Pergunta de Maria Lúcia de Túlio. O Primórdios trata de quê, Valber? Primórdios trata do que acontece antes de Irmã Dulce nascer, os seus avós, os seus pais e a situação do Brasil. Pouca gente sabe, mas a congregação de Irmã Dulce pertence à ordem franciscana. E por uma ordem do Dom Pedro II, quase que os franciscanos são extintos do Brasil, porque houve uma ordem de 1855 que não poderiam entrar mais noviços estrangeiros no Brasil. Então os conventos começaram a minguar, e isso só a chamada restauração franciscana e esse novo ânimo na igreja, a partir do momento que eu conto também, quando a igreja se separa do Estado com a promulgação da Constituição de 1892. Então, Primórdios conta todo o ambiente que ocorre antes para a preparação para a chegada de Irmã Dulce nesse mundo. Ok. Ó, lembrando que nós vamos fazer o sorteio do livro e também de uma pulseirinha de São Bento. O como? Vou adiantar aqui, pronto. Comentário de Genésio Lemos Couto. Obra de Santa Dulce Imortal e sua obra Valber nos presenteia com esse registro para todas as gerações. Pergunta de Cícero Freio, como adquirir o livro? Nós passamos, né? Ó, Genésio Lemos Couto, que acaba de falar, é um grande amigo, um homem cuja família também tem muita importância aqui na Bahia, de capoeira, de cultura. E a segunda pergunta é? Aqui, como adquirir o livro? Adquirir o livro. Você pode adquirir o livro pelo site. Amanhã. Alendafé.com.br. Agora, quem vier aqui amanhã vai ter a minha presença, autógrafo, e o livro custa R$ 89,90. A gente pode fazer a venda através de cartão. Temos como cartão de crédito, cartão de débito, Pix. Mas o importante é que essa mensagem chegue até vocês. Porque não é só um livro, é uma mensagem de amor e de fé. Deixa eu explicar aqui, porque esse programa ele é gravado no canal Paróquia de Ondina no YouTube. E desde março do ano temos vários programas. Então quem assistir esse programa, que depois várias pessoas assistem. Sim. E já temos com mais de 10 mil seguidores. Então, maravilha. Quem assistir hoje é dia 12 de junho de 2021. Tá? Porque senão quando eu falar amanhã pode... Eu estarei aqui amanhã no dia 13 de junho de Santo Antônio, ao vivo. Isso. Mas quem não puder vir amanhã, pode vir na lojinha da paróquia ou comprar através do site alendafé.com.br. Vamos lá, vamos agora. Papum. Isso. Comentário de Marta Caldas, Além da Fé.
Além da Fé é um livro que não pode faltar nas casas dos católicos da Bahia. Comentário de Duda Dauil, Salve Santo Antônio de Lisboa e de Pádua. Comentário de Esther Mota, amo Santa Dulce, conheci, convivi e tudo que aprendi. Amor ao próximo foi com ela e minhas filhas seguem seus passos. Esther, carioca baiana. Pergunta de Liz Carvalho, Valber, você saberia dizer se Irmã Dulce chegou a visitar a cidade de Pádua, última cidade em que Santo Antônio viveu? Não. Essa é a pergunta da minha filha, viu, Liz Carvalho. Liz Carvalho? Está mandando lá de Nova York a pergunta. Veja, minha querida, não, Irmã Dulce só saiu do Brasil uma única vez para ir aos Estados Unidos divulgar sua obra, esteve em Nova York, esteve em Los Angeles. Sim. Mas na Europa ela nunca esteve. Muito bem, passar aqui para o chat que já vamos agora para as duas perguntas para você participar. Menino ali da técnica, danado aqui, o horário. Espera aí, calma, deixa eu ir aqui. Preparou as perguntas? Olha, não, eu fico preocupado de fazer uma pergunta e ser uma pergunta muito difícil, porque quando a gente se empolga com o assunto, a gente pode... E eu quero que as pessoas ganhem o livro, né? E lembrando que tem um delay, tem um delay aqui. Então, quando você escrever, eu vou receber imediatamente. Mas a pergunta já foi feita, porque é alguns segundos depois. Então, você fica atenta, Larissa, nossa produtora. Para ver quem vai ser o primeiro, né? O primeiro a gente sorteia São Bento ou Santa Dulce? Você quem sabe, você que escolhe. Perguntar a produtora ali. Primeira Santa Dulce. Então Santa Dulce fica por último. Porque é mais importante. Você sabia a hierarquia, mais importante é por último. Pelo menos aqui, né? Depois eu explico a hierarquia do homem, mas hierarquia de Deus não, mas vamos lá. Claro. Então vou sortear aqui, São Bento. Dê um close aqui, Caian. Isso aqui eu ganhei de minha esposa. Mas é muito parecida com essa de São Bento, é lindíssima. E está vendendo aqui na lojinha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro durante a semana, tá? Ana Torinho, deixa eu ver se vai dar um close legal. Não, infelizmente não deu um close, mas pronto. É uma pulseira lindíssima. Pergunta do meu amigo Valber Carvalho, autor do livro Além da Fé. A primeira pergunta... Pode pegar aqui, minha linda. Nossa produtora vai pegar aqui. A primeira pergunta... Atenção. Deixa eu ficar atento aqui, deixa eu ficar atento no chat. Espero que vocês... Que não seja uma pergunta muito difícil. Vamos lá. Que é o seguinte. A Escola Santo Antônio, o primeiro estabelecimento criado por Irmã Dulce com o nome Santo Antônio, ficava em que bairro? Atenção. É na Cidade Baixa. Ela é na península de Itapajipe. Você já está dizendo a resposta? Não é não. Vai lá de novo que não apareceu ainda. Vá a pergunta. Primeiro estabelecimento com o nome de Santo Antônio, que é a Escola Santo Antônio, primeiro estabelecimento que Irmã Dulce fez, ficava num determinado trecho da península de Itapajipe. Onde foi? Vera Magalhães respondeu, a Carla Monteiro respondeu na sequência. Eu não sei se é essa a resposta. Roma? Não. Vera Magalhães e Carla erraram. Vou ver se a Roma seria muito fácil. Neuma também Roma, Maria de Lúcia Roma. Eu fico preocupado de o pessoal não saber, né? Não, fique tranquilo. É um bairro operário. Uruguai? Não. Genésio Lemos Couto colocou Uruguai. Oswaldo Lima colocou Massaranduba. Oswaldo Lima. Oswaldo sabe tudo. Então Oswaldo Lima vai entrar em contato depois. Conversa aí no chat com Oswaldo Lima. Oswaldo, não responda a segunda, por favor, hein? Não, porque ele sabe tudo, rapaz. Então Oswaldo não pode participar mais. Da segunda não, senão ele mata a segunda também. Vamos lá. Alexandre Cunha participou aqui. A Carminha e Jorge Uruguai. Não, mas quem ganhou aqui foi o Oswaldo Lima Massaranduba. Ganhou essa linda pulseira. Devolva a minha pulseira, viu? Senão a produtora vai ficar com a minha pulseira. Eu vou pedir para a Larissa colocar ali em primeiro plano, Larissa, por favor, o prêmio da segunda pergunta, né?
É um livro que está embalado ainda, mas vai ser aberto para sair com dedicatória, não é, né, Gilberto? Ó, só para explicar aqui, falou o quê? Gente, ó, o menino caprichou ali na foto. Bonito. Essa de São Bento, quem ganhou foi o Oswaldo Lima. Muito Ele bonito. vai passar aqui durante a semana e falar com Ana Tourinho na lojinha de Nossa Senhora à tarde, tá? A partir das 3 horas da tarde aqui na Igreja Matriz de Ondina. E agora, O livro Além da Fé, além da fé, a vida de Irmã Dulce, do nosso amigo Para- Valber Carvalho. para quem responder a seguinte pergunta. Calma, Valber, porque aí, calma. Quero lhe convidar para participar das nossas transmissões. As celebrações acontecem de segunda a sábado aqui na Igreja Paróquia de Ondina. Se você não pode comparecer presencialmente, a gente está recebendo cerca de 70 pessoas. Se você não puder, porque essa é a capacidade que o governo permite, nós estamos transmitindo pelo canal Paróquia de Ondina, de segunda a sábado às 18 horas, 6 horas da tarde. Aos domingos, a transmissão ocorre às 10 horas, a missa transmitida e também presencial. Mas temos celebrações aos domingos, amanhã, domingo, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, 5 horas da tarde e 6h30 da noite, 6h30 da tarde. Inverno é de noite, já 6h30 já é de noite. Isso. E fazer um convite a você especial, a paróquia é linda, nossa paróquia tem 6 comunidades. A gente sabe do período de pandemia que estamos vivendo, mas graças à sua doação, graças a você ser dizimista ou ajudar a nossa paróquia, o ano passado distribuímos 7.000 quentinhas. E foi distribuídos várias cestas básicas. Todos os meses, por causa da pandemia, o número de pessoas que estão precisando de cestas básicas está aumentando. Então a gente precisa que você ajude todo dia, se você puder, ou mensalmente ou bimestralmente, traga cestas básicas para a gente doar às comunidades carentes aqui na Igreja Matriz no período da tarde, porque estamos abrindo somente no período da tarde. Não é isso, Valber? Isso. Ajuda sempre. É uma paróquia que ela agrega, é impressionante. Existe uma coesão aqui entre os seus membros, né? Ó, a minha irmã está me assistindo, olha que legal. Não, que eu vi aqui, Doraci Vitória. Oi, aí o pessoal, quem é Vitória? Falou, minha irmã, que legal, parece com você. Muito bem. Meu amigo, você falou que sua filha está lá nos Estados Unidos? Ela mora lá desde os 11 anos. Então tá, que horas são? E é católica. E é católica. Não, que horas? Lá é 1 hora a menos. 1h da manhã? Não, 1 hora a menos que aqui. Ah, tá. Se estamos aqui às 9. A Polônia que eu conferi. A Polônia lá, que hoje, agora são 8h58, quase 9 horas da manhã, ou 9 horas da noite, lá são 2 horas da madrugada. Pois é, mas em Nova York é 1 hora a menos, lá vai dar 8 horas da noite. Ah, Tá menina, tranquilo. para casa que papai não quer que você fique na rua. Casada, rapaz. casada? É, 34 anos. Vamos lá, Valber pergunta. Segunda pergunta. Fácil ou difícil? É uma pergunta difícil que eu vou dividir ela no meio para ela ficar mais fácil. Tá. Uma- Atenção, ó, vou olhar aqui para o chat. Primeira Olha. pessoa que responder. Uma das grandes provas de coragem e heroísmo de Irmã Dulce, que fez com que ajudou na santificação dela, foi a atuação dela destemida num grande acidente que ocorreu em Salvador, em frente ao convento. Esse acidente foi entre 2 automóveis, entre um ônibus e um bonde, ou entre 2 ônibus. Aí você escolhe, vocês que estão assistindo, se foi entre automóveis, entre 2 ônibus, entre 2 bondes, ou entre um ônibus e um bonde. Vamos lá. Isso é em 1952, no dia 5 de janeiro de 1952, que é a grande prova de coragem dela, que ela entra no ambiente e não se queima, o hábito dela não se queima, ela queima apenas a pontinha do dedo. Vamos lá. Carla Monteiro, um ônibus e um bonde. Perfeito, Acertou? acertou. Não, opa, desculpa, a produtora está dizendo que alguém escreveu antes. Olhe, escreveu antes? Quem foi que escreveu? Cadê? Quem? Desculpe, Carla, o Márcio escreveu
milésimos de segundos na sua frente. Márcio Didier, um bonde e um ônibus. Oh, ele apagou a mensagem. Agora apagou. Eu acho que ele apagou. Acabou de apagar a mensagem. Ele apagou porque ele provavelmente ele não quer, ele quer que a pessoa receba. Ah, tá. Então É outro especialista em Irmã Dulce. Ah, tá. Então ele apagou a mensagem. Então, Carla Monteiro. Carla, você Carla é a Monteiro. felizarda. Você foi agraciada de última hora, Santo Antônio interveio. É isso, Gilberto? Como é? Santo Antônio interveio para Carla Monteiro ganhar. Com certeza. Aí. Isso. Carlinha ganhou. Pronto. Gente, eu preciso falar uma coisa antes da gente terminar aqui, viu? Vamos lá. Veja, é muito interessante e essa coisa que eu falei, essa capa aqui, ela surge para mim em sonhos, né? Depois que eu escolhi a fotografia, primeiro eu vi essa fotografia no jornal e resolvi que seria a capa do livro. E um belo dia, em sonho, eu disse, a imagem dela tem que ser colocada sobre o Santo Sudário de Jesus. Então, isso que vocês estão vendo aqui é o Santo Sudário, tá certo? Sim. O original. E Irmã Dulce nasceu no dia 26 de maio, que é o dobro de 13. Ela vestiu o hábito de freira pela primeira vez no dia 13 de agosto. A pesquisa, a gente descobriu que ela, como freira, o primeiro lugar que ela foi trabalhar foi no dia 13 de setembro no Hospital Espanhol. Foi santificada no dia 13 de outubro. Foi batizada no dia 13 de dezembro. Foi crismada no dia 13 de janeiro. Morreu no dia 13 de março. O Papa reconhece o segundo milagre e abre o caminho para a santificação no dia 13 de maio de 2019, que é o dia da aparição de Nossa Senhora em Fátima. E o santo de devoção, Santo Antônio, 13 de junho. Então, gente, o 13 faz parte da vida de Irmã Dulce, e minha mulher lembrou uma vez, os 12 discípulos, mais Jesus, forma 13 também. Que legal. Valber, minha produtora Gorete Randan falou que eu não apresento mais intimidades da fé. E eu explico por quê. Ela prepara todo entrevistado, 20 perguntas, 30 perguntas, ela fica pesquisando a semana toda, e manda as perguntas. Eu não faço nenhuma. E aí, mas eu acho, esse bate-papo eu acho melhor. Isso é igual a reunião de condomínio, o que ocorrer, né? Então me perdoe, minha produtora Gorete Randan, eu não cumpri. Competente Gorete, né? Ela mandou 16 perguntas, eu não fiz nenhuma. Competente e experiente Gorete. Isso, é grande. E no livro 2, Gorete, você não sabe, mas a gente vai tratar, já achei, um grande programa de rádio que homenageia, de rádio que homenageia a Irmã Dulce, e quem apresenta é o sogro dela, o José Jorge Randan. Randan, um abraço, ele está dodói, então um abraço Randan, que Deus, que Santa Dulce, Santo Antônio proteja você, meu querido Randan, sua esposa e seus filhos. Meu querido Valber Carvalho, a gente está finalizando o programa. Viu? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou muito feliz. Estou muito feliz por esse momento, pela oportunidade e por estar nesse dia tão especial, né? Daqui a algumas horas a gente está no dia de Santo Antônio. Isso. Estamos aqui reverenciando esses dois grandes santos que foram amigos na terra. Imagine hoje onde estão, o nível de amizade, de intimidade que os dois têm. Graças a Deus, nós podemos, assim, falar do fundo do coração. Nós tivemos a graça de Irmã Dulce, a mais devota das devotas de Santo Antônio, ter nascido aqui na nossa terra. Muito bem. Obrigado, Valber, de coração. Obrigado. Agradecer a Padre Casimiro, Padre Geraldo, porque nós temos o estúdio, as lives acontecem no estúdio, mas hoje eles permitiram que nós fizéssemos aqui na nave da igreja. Deu o close aqui, Caian, para as pessoas que não conhecem a nave, aqui, o altar. É lindíssimo, Adel. Será que consegue ou tá? É lindo demais aqui o altar, ó, onde a gente está. Olha que lindo, gente. Aqui é a paróquia, minha paróquia. Valber, você é de onde? Qual paróquia? Oi? Eu não vou fazer uma pergunta não, que a produtora... Que paróquia você frequenta? Você é de onde? Vai ser de Ondina. Paróquia pode ser de Ondina. Vai sair lá eu frequento lá das obras, o santuário. Lá em Roma. Isso. Roma, bairro, aqui em Salvador. Isso. Então, pronto. Obrigado a Gorete Randan, obrigado a Larissa, nossa produtora. Caian, você foi 10 aqui, nosso técnico. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Peço desculpas não ler todas as mensagens no chat. E olha o que está escrito na minha camisa.
Eu vou... Eu vejo Dulce em você. Eu vejo Dulce em você. Maravilha. Lindo, viu? Obrigado. E parabéns aqui às jovens que ornamentaram aqui Santo Antônio. Amanhã o Valber vai estar aqui na Igreja Matriz, celebração às 8, mas ele vai estar às 10, que a missa será transmitida, e logo depois autografando os livros aqui de Irmã Dulce. Viva Santo Antônio. Ah, eles estão pedindo para você levantar isso? Não, para você abrir a camisa? A mostrar a camisa. Pronto. Olha lá, eu vejo Dulce em você. Ele quer dar um close, eu acho. Pronto. Muito bem, a gente vai finalizar com a música aqui de Santo Antônio. Obrigado, Santa Dulce. Obrigado, Santo Antônio. Obrigado, Valber, Santo Antônio. um abraço. E nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles são intercessores a nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa mãezinha, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado.